Review completo então do quarto episódio de Falcão e o Soldado Invernal aqui. Já adianto pra você que esse daqui foi o meu episódio favorito aqui dos 4 episódios que nós temos até agora dessa série, hein? Depois da vinheta, vamos lá comigo. Muito bem, episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal, ele já começa aqui de forma inesperada, né? Apesar dele começar ali, meio que exatamente no final do terceiro, que é quando o Bucky encontra com a Dora Milaje ali, que parecia não estar muito feliz porque eles libertaram o Barão Zemo. Esse episódio aqui de Falcão e o Soldado Invernal, as imagens estão passando aí, eu tô passando elas aqui também, né? Começa onde? Em Wakanda, gente. Por incrível que pareça, terminou ali o logo da Marvel, a gente começa em Wakanda. Confesso que eu fiquei bem surpreso deles estarem se aprofundando aqui na mitologia do Pantera Negra, né? Mesmo após a morte do ator Chadwick Boseman, né? Isso mostra que a franquia Pantera Negra não morreu, vai ter continuação. E a gente começa aqui mostrando eventos aí, né, entre Capitão América 3 e também ali Vingadores Guerra Infinita, que é quando o Bucky ficou ali em Wakanda, se tornou o White Wolf, né, o Lobo Branco, e eles estão aí arrumando a cabeça dele, né, tirando toda a programação que existia que o Zemo tinha colocado, ao falar aí as palavras, né, e ele virar um assassino, né, uma pessoa que sai matando todo mundo. Então mostrou que quem fez isso foi esta Dora Milaje, que é a mesma Dora Milaje aí que ele encontrou no final do terceiro episódio aí, né? Então ela falando, passando treinamento, e a gente já corta aqui, após a libertação dele, né? A gente já corta aqui para o beco, onde mostra a mesma Dora Milaje aí que, né, tirou toda a programação de Soldado Invernal da cabeça dele, conversando com ele, dizendo que ele não podia ter soltado o Zemo ali, e que eles estão meio putos com isso, e que ele tem ali um tempo, né, determinado para estar trabalhando com o Zemo, que depois elas vão vir buscar ele aí, certo? Aí a gente tem aqui ele voltando para onde eles estão escondidos, o Bucky, o Zemo e o Sam, e eu queria dizer para vocês aqui nessa cena, essa cena pra mim ela vale a pena por conta de uma coisa só, que é o Barão Zemo dizendo que qualquer pessoa que tem o soro do super soldado e algum tipo de superpoder se sente mais do que outras pessoas. É tipo uma forma de supremacista, né? Então ele se torna aí um supremacista. Ele diz, né, que são supremacistas, e é disso que esse episódio vai tratar, na verdade. Essa questão do que é o bem e o mal, né? Os seus fins justificam os meios que você teve. Você pode acreditar na mesma coisa, mas usar meios diferentes. O que é bem e mal, né? Porque querendo ou não, o Zemo, mesmo acreditando que supremacistas são ruins aí, né, e trazem a maldade, ele acredita que os apatriados aí são supremacistas, ele também matou pessoas, né? Ele também não é uma pessoa boa, ele é um vilão. Então a gente tem aqui toda essa discussão que já é um debate aqui que já mostra do que vai vir aí os próximos episódios para nós, né? E eu queria pegar aqui também pra vocês essa referência aqui, né? Ele está comendo manjar turco. Se você já assistiu as Crônicas de Nárnia alguma vez na sua vida, eu tenho certeza que você sempre quis experimentar esse doce, né? Por sorte, eu já experimentei, eu conheço um local aqui na minha cidade onde vende esses doces aí, manjar turco, né? Das Crônicas de Nárnia, e ele tá aí com o manjarzinho dele. Logo depois a gente corta aqui para todos os apatriados ouvindo as notícias do jornal aqui, e eles escutam a notícia sobre o prédio que a Carla explodiu no episódio 3, né? Ela se sente meio mal, ela se afasta de todo mundo aqui. Mas não se engane, né? O que ela fez ali foi completamente errado. Isso tá mostrando, é uma cena onde mostra bastante a vilania deles. E aí a gente corta pra essa cena que vocês estão vendo aí. Essa cena, pra mim, é a cena que mais me incomodou nesse episódio. Eles vão aqui nessa vila, onde uma das mães, né, que tomam conta aí desse povo, né, que após o blip, após a volta de todo mundo aí, né, foi considerado meio como pessoas pobres, foram pessoas que foram desapropriadas de suas funções. Ela está morta, e eles saem perguntando na maior, assim, perguntando se ele sabe onde ela tá, né? Então você sabe onde é que ela tá, você sabe onde ela tá. Pô, o cara é um vingador, o outro ali é um agente especial que trabalhou na Hydra, que é o caso do Bucky. O Barão Zemo, e ele sai na maior perguntando, vocês sabem dessa pessoa? Vocês sabem dela? E dá uma olhada aqui, ó, que em todo lugar tem aqui o símbolo dos apatriados, né? Como quem diz, quem reina aqui, eles são eles, vocês são inimigos, e o povo chega aqui perguntando na maior, cadê a Carly, quem que é ela, né? Meio que me incomodou isso, como se alguém fosse falar, eu sei onde ela tá lá, né? Não, isso não iria acontecer, né? Aqui o Sam leva uma bela de uma portada na cara, né? Nessa parte aqui, o cara sai e fecha a porta na cara dele. Mas essa cena é fundamental para a história, porque aqui a gente entende a questão desse povo que voltou do blip.
e a gente consegue entender a motivação dos apatriados, né? Antes do blip acontecer, o mundo tinha se unido, e essas pessoas que eram consideradas ali pessoas pobres, pessoas que não tinham passaporte para entrar em outros países, pessoas que não tinham carta branca, né, para entrar, eram considerados ali escória da sociedade, foram muito bem tratadas. E com a volta de todo mundo, esse povo começou a se voltar para o escanteio, né? Então a gente consegue entender essa motivação dos apatriados e eu acho ela muito interessante, muito digna. Mais pra frente do episódio a gente tem uma discussão do Senna aqui sobre isso. Aí a gente tem a cena aqui onde o Zemo mostra que ele é muito mais inteligente que o Buck e o Sam, né? Que ele chega nas crianças, dá um pouco do manjar turco aqui das Crônicas de Nárnia pras crianças. E as crianças revelam pra ele onde que vai ser o funeral, né, dessa moça que morreu, que toma conta desse povo aqui mais pobre, né? Ela fala no ouvido dele. E aí, ele esconde essa informação pra ele, porque ele não quer ser pego pela Dora Milaje, né? O Buck avisa pra ele no começo do episódio que a Dora Milaje vai chegar aí e vai prender ele, né? Então a gente tem até uma cena deles aqui, né, de confronto entre o Zemo e o Soldado Invernal. Então tem eles se confrontando aqui, é um confronto interessante até, né? E assim, o Zemo muito inteligente, né? No lugar dele eu também não sei se eu falaria. Pô, o povo já tá com a cabeça dele pro abate aí. Aí aqui a gente mostra pela primeira vez a Carly com o soro do super soldado, ela pegando aqui pra fazer mais. A gente tem uma discussão muito interessante deste personagem aqui, onde o personagem diz que ele era muito fã do Capitão América, que após ele morrer, ele não acreditava que ia encontrar outro símbolo como esse, né? Outro Capitão América aí no mundo. E aí ele diz que ele vê isso na Carly, que tá sendo uma salvadora pra esse povo aí, né? Que começou a ser largado, deixado de lado pela sociedade aí por conta do blip. Algo que me lembra muito o filme do Coringa, né? O filme do Coringa aí que cria vilões por conta da sociedade, que destrói uma pessoa. Isso são pessoas que estão sendo destruídas pela sociedade. A motivação dela, repito, ela é interessante, né? Os meios que ela tá utilizando não é muito bom assim, mas a motivação é interessante. E ela fala, né, que aquele escudo deveria ser destruído, ninguém deveria usar ele. Aquilo é um escudo de supremacia. Sendo que o Zemo coloca ela como supremacista. Então, isso é um episódio, pessoal, de muitas camadas aqui. Ele vai tratar dessas camadas de supremacia, os meios que você utiliza para os seus fins, dependente se o seu fim é digno ou não, pode te tornar um vilão. Muito interessante isso. E ela pega aqui todo o soro do super soldado que ela tem pra fazer mais. E aí a gente tem aqui a apresentação do John Walker nesse episódio, que é um personagem, gente, que está sendo muito bem trabalhado nessa série desde a hora que ele apareceu. Quando ele aparece no primeiro episódio, dá aquela raiva, um pouco de raiva dele de ver ele pegando esse escudo do Capitão América. No segundo episódio a gente percebe ali que as motivações dele são dignas, são boas, né? E nesse terceiro episódio a gente tem aqui a vilanização dele. Que é mais uma pessoa que, apesar de ter ali intenções interessantes, começa a utilizar de meios não interessantes, meio cruéis para resolver ali as suas funções, né? Então a gente já percebe aqui no episódio anterior, a gente já tem ele chegando no Senna falando não se meta no seu caminho, e aqui a gente, no meu caminho, e aqui a gente tem ele chegando já com 2 pés no peito, já querendo satisfação. Eles vão convencer então que o Zemo tem as informações importantes pra gente poder trabalhar com eles aqui, né? O John Walker aqui não gosta disso, mas a menininha vai levar eles aqui até onde a Carly está. E aqui a gente começa uma das cenas mais empolgantes aqui do longa, que é o Sam indo sozinho conversar com a Carly no funeral e deixar o John Walker todo mundo aqui pra fora. E a gente tem aí mais uma das cenas onde o John Walker quer mostrar que ele é superior a todos, porque agora ele é o Capitão América, quando ele vai lá e coloca a algema aqui no Barão Zemo, né? Só pra mostrar quem é que manda. Esse personagem aqui nesse episódio, ele chega a incomodar de tão patético que ele é. Porém, muito bem trabalhado, né? Então a gente tem todo o funeral aqui, onde a Carly diz algumas palavras e ela enxerga o Sam lá em cima, né? Então ele tá olhando todo o funeral ali de baixo. E ela explica quais são os fins dela ali, né? Até a hora que a gente chega aqui pra mim, numa das melhores cenas que é desse episódio, que é a conversa que o Sam tem com a Carly aqui após o funeral, né? E o Sam aqui, ele demonstra por que ele está se tornando mais Capitão América do que o John Walker, né? A forma como eles estão trabalhando o Sam para ser o Capitão América, mesmo sem o soro, e eles estão demonstrando que o símbolo de Capitão América não tem a ver com o soro, não tem a ver com o escudo, mas tem a ver com o que você é, né? Eles até dizem aqui, né? A hora que o Barão Zemo no começo do episódio tá falando que qualquer pessoa que possui o soro é um supremacista. Aí o Buck fala, o Steve Rogers não era. Ele fala, mas só existiu um Steve Rogers, né? E na verdade o Senna aqui ele mostra que tem um coração muito bom. Então antes dele chegar
regaçando, dando murro em todo mundo, ele entende a motivação da Carly e tenta explicar sem confrontos pra ela o que ela está fazendo é errado. E ele chega muito próximo aqui de convencer ela do que o que ele estava fazendo era realmente errado. Ela que tem o soro de super soldado aqui, em nenhum momento resolveu se levantar contra ele. Até que na impulsividade nós temos o John Walker aqui que resolve, né, mostrar quem é que manda e ir lá na sala de novo e estragar a missão toda. Aliás, o que ele mais faz nesse episódio é estragar a missão. Então a hora que ele chega já querendo mostrar que a Carly tá presa, ela se revolta, sai correndo, e aqui é onde tudo o que o Sam tinha feito aqui com relação a Carly é acabado. E aqui fica bem legal, né? Porque cada um, eles estão atrás do mesmo fim, que é acabar com os apatriados, só que cada um segundo os seus próprios interesses, né? Então a gente tem aqui o Zemo, que o único interesse dele é acabar com o soro de super soldado, porque ele acredita que isso destrói as pessoas, né? Ele acredita que o soro de super soldado, ele vai dar poder às pessoas a ponto delas acharem que elas são superiores às outras. Então ele começa a destruir todos os soros, porém ele deixa que quem pega, o John Walker, né? E ele vai usar o soro mais pra frente aqui no episódio. E eu acho interessante a enrolação que tem aqui de não mostrar ele injetando soro, nem mostrando o que o soro faz nas pessoas, né? Apenas mostrar ele ali com os poderes e acabou. Isso é muito bom. Muito bem, depois um dos grandes pontos que a gente tem aqui no seriado, nesse episódio, é a hora onde todos se reúnem aqui na sala. Então quem que se reúne? Tá aqui o Barão Zemo, tá aqui o Sam, o Buck tá aqui. Vai chegar o John Walker junto com o parceiro dele e todas as Dora Milaje que estão vindo atrás aqui do Barão Zemo, né? E aí a gente tem uma das poucas cenas de ação desse episódio. São poucas, menos do que as outras, porém são muito pontuais, né? E são muito bem trabalhadas. Elas chegam pra buscar o Barão Zemo. E aqui a gente mostra a verdadeira essência de um super-herói. Um super-herói, e isso existe, e eu quero me apropriar de uma frase que tem do Capitão América ali no Vingadores Guerra Infinita, quando ele diz pro Visão que nós não negociamos vida de ninguém. A gente sempre tenta salvar a vida de todas as pessoas. Por mais que essa pessoa seja ruim, a gente não mata ela, a gente não quer matar ela, né? E aí, a hora que o John Walker tenta fazer uma gracinha aqui com uma Dora Milaje, mesmo todo mundo avisando pra ele não fazer isso, e ele querendo mostrar, eu sou o Capitão América, eu sou o John Walker, né? Ele leva aqui o maior sarrafo delas aqui, o que deixa todo mundo muito feliz, né? Ele levando esse sarrafo dela aqui é muito bom de assistir. E ela mostrando que mesmo sem soro do super soldado, elas são muito mais fortes e tem um treinamento muito melhor do que o deles, o que acaba mexendo aqui com o ego deles, né? Inclusive, elas só não mataram ele porque o Buck e o Sam impediram ela de fazer isso. E aí vira uma briga degeneralizada. Pra mim, aqui tem um dos pontos baixos do episódio aqui mostrando a burrice deles, né? Então a gente tá com Dora Milaje ali dentro da salinha. A gente tá com o Buck, a gente tá com o Sam, tá com o John Walker. O colega do John Walker tá ali também. E aí, nenhum deles vê o Barão Zemo fugindo. O Barão Zemo simplesmente sai pela porta e foge. É ridículo isso. Mas tudo bem. Isso a gente até meio que deixa passar porque a cena é muito bem trabalhada e o episódio é realmente muito bom, né? Eles arrancam o braço aí do nosso querido soldado invernal, né? As Dora Milaje, mostrando que elas são superiores a todo mundo. O treinamento delas é incrível, né? E o John Walker caído aqui no fundo, né? O que mexe bastante com o ego dele. Ele se sente aqui um Capitão América patético, né? E de fato ele é um Capitão América patético. Ele carrega esse símbolo de Capitão América e ele quer ser o melhor de todos os super-heróis, sendo que ele acabou de começar, certo? E isso é algo que não iria acontecer, mas esse peso a gente vai percebendo durante o episódio que vai corrompendo ele aí. Aí a gente corta aqui pra essa cena onde o John Walker está conversando aqui com o seu parceiro, né? E a conversa deles aqui mostra realmente a diferença deles, né? Para um super-herói e como que eles não são super-heróis. Então a gente tem aqui a conversa do John Walker mostrando que ele se sente inferiorizado por ter perdido pelas Dora Milajes e elas nem tinham o soro do super soldado. A gente percebe ele perguntando aqui pro parceiro dele se eles usariam o soro se eles tivessem a oportunidade de usar. E o parceiro dele fala, mas é claro que eu usaria o soro, colocaria o soro, é sensacional o seu soro. E a gente percebe aqui que ele tem um passado que não é tão interessante quanto a gente achava, né? Por mais dele ter ganhado tantas medalhas de honra, ele sabe que ele se apropriou aí de métodos não convencionais, não heróicos no passado dele, né? A gente teve um pouco disso no episódio anterior ali, dizendo que ele precisa de um pouco mais de diplomacia, não só chegar chutando e arrebentando todo mundo, né? Que ser um herói é muito mais do que isso, e a gente de fato
vai percebendo aqui a diferença entre o Bucky e o Sam, que são heróis, e ele, que é simplesmente um soldado que tá carregando aí o nome de Capitão América. E aí a gente entra na reta final do episódio, que é o Sam e o Bucky indo se encontrar com a Karli aqui, né, que é a líder das Apatriadas, porque ela ameaçou a irmã do Sam. E aí eles tentam até que levar na conversa, porém quem chega novamente para estragar tudo é o John Walker, Capitão América, chega ali e destrói a missão toda de novo. E a partir daí a gente tem aqui a grande cena de ação do episódio, então correria, pancadaria, né, desenfreada, até que todos eles se encontram num banheiro. E o que acontece aqui? A Karli, ela vai e mata o parceiro do John Walker. E a partir do momento em que ele está morto, a gente começa aqui uma das melhores partes do episódio, né? Que nesse ponto, o John Walker, que já tá com o soro do super soldado ali injetado nele, e que a gente já tava percebendo nessas cenas de ação aqui uma agressividade dele nas lutas dele aqui, onde ele tava indo pra cima desse povo apatriado pra matar mesmo. Ele queria chegar e matar, né? E aí a gente tem aquele reflexo do Capitão América ali do Steve Rogers, que diz que não negocia vidas, né? Então é bem interessante essa discrepância aqui. Então mataram ele, e aí a gente tem o John Walker ficando full pistola aqui, e indo atrás da pessoa que matou. Não da pessoa que matou, né? Porque quem matou foi a Karli, mas ele pega este maninho aqui que tava junto com ela. E se vocês se lembrarem bem, ele disse que ele era fã do Capitão América. Ele sempre foi fã do Capitão América, né? E aí o John Walker vai atrás dele perguntando onde a Karli tá pra pegar. Ele chega nesse momento aqui, ó, onde tem uma multidão de pessoas com o celular filmando. Joga ele nessa escadaria. E aí a gente tem uma das cenas mais brutais e com mais violência do MCU, onde com o escudo dá-se a entender, né, porque não mostra ainda o MCU, que ele decapitou esse maninho aqui. Ele destruiu, ele arrancou a cabeça dele fora, com a Karli e todo mundo assistindo aqui o que ele fez. E a partir desse momento, gente, a gente não sabe o que vai acontecer aqui nessa série, o que vai acontecer com o John Walker. Deixar essa cena mostrando aqui que agora tem o escudo do Capitão América sujo de sangue, e essa é uma das cenas mais simbólicas de todo o episódio aqui, né? Primeiro é o cara que morreu, ele morreu pelo escudo do herói que ele achava que era o melhor, né? Segundo, que o escudo do Capitão América, que antes era de uma pessoa que vinha para trazer a paz, agora está matando, né? E que agora, daqui pra frente, tudo vai mudar aqui. E essa falta de diplomacia dele talvez traga consequências pro MCU aí, que são, que pode mudar tudo, né? Enfim, essas camadas desse episódio 4 aqui foi o que mais me deixou, o que eu mais gostei, né? Então, da gente entender que a partir de agora não existe bem e mal, existem meios para o mesmo fim, e trabalhar aqui esses personagens é o que essa série tá me deixando muito empolgado para ver os próximos episódios e ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Outro ponto que eu queria citar é que eu tenho certeza que essa série vai ter uma segunda temporada, porque a gente tá no 4º episódio, falta mais 2 episódios pra acabar tudo aqui, e é muita coisa pra fechar numa temporada só. Então algo que eu acredito que não vai ser comum é ter mais de uma temporada nessas séries da Marvel, visto que elas são como filmes e tem que se comunicar ali com o cinema, e de repente um filme pode mudar a realidade da série. Essa daqui eu já acho que é uma que tem potencial, porque dá pra gente trazer o Soldado Invernal e o Sam pra trabalhar por várias temporadas, em missões diferentes, em contextos diferentes do MCU, né? E eu duvido muito que todo esse contexto aqui do John Walker vá se fechar nos próximos 2 episódios. Se eles tiverem que fechar todas as pontas soltas dos apatriados, entregar esse escudo aqui pro Sam e mostrar o desfecho aqui do John Walker em 2 episódios, ou a gente tem que ter episódio de 2 horas aí, ou dificilmente a gente vai conseguir ver a conclusão disso numa primeira temporada, né? Pode ser que a gente veja algo sobre isso no filme da Viúva Negra, né? Então, pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse 4º episódio. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui, e às vezes até de sábado, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e tchau, tchau, gente.